aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra que tem como título: Como viver em paz. O Deus da paz vai esmagar todo medo, preocupação e ansiedade na sua vida. Preste atenção, em Filipenses capítulo 4, a Escritura diz que a paz de Deus guarda o nosso coração. Há 7 atitudes que um filho de Deus precisa ter para manter a paz de Deus no seu coração. Tudo que o Senhor faz é por meio da paz no nosso coração. A paz é o ambiente no qual o Espírito Santo pode agir. Quando permitimos que as águas no nosso interior fiquem tumultuadas, não conseguimos perceber a direção do Espírito. Normalmente, pensamos que precisamos sentir paz para receber a direção do Espírito, mas esse não é o padrão da palavra de Deus. Na verdade, vivemos em paz e podemos perceber a direção do Senhor justamente quando nós perdemos a paz. A vontade de Deus é que vivamos imersos em sua paz, mas o crente pode perder o desfrute por causa de atitudes erradas. Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao 8, nos mostra 7 atitudes para manter a paz. A primeira delas: permaneça firme no Senhor. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecer aqui significa continuar firme, seguindo o caminho do Senhor. Quando perseveramos, podemos desfrutar da paz. A paz de Deus nos diz que devemos permanecer firmes. Firmes em quê, pastor? Firmes na fé. 1 Coríntios 16:13. Firmes na liberdade. Gálatas 5:1. Firmes em um só espírito, lutando pela fé. Filipenses 1:27. Firmes no ensino e na doutrina. 2 Tessalonicenses 2:15. Outra coisa, mantenha a concordância, a unidade. Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3. Rogo a Evódia, rogo a Santique, que pense e concordem no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós estamos inseridos no mesmo corpo e não podemos desfrutar de paz se estamos em discordância com os outros membros. No verso 3, Paulo usa a expressão companheiro de jugo, em oposição à discordância entre as duas irmãs. Nas fazendas antigas, os fazendeiros usavam 2 bois para puxar o arado, companheiro de jugo. Portanto, significa que ser unido é o suportar uma incumbência do outro. Podemos pensar que concordantemente quando estamos debaixo de um mesmo jugo. Quando pensamos concordadamente, desfrutamos e mantemos a paz de Deus no nosso coração. Alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Somente podemos nos alegrar no Senhor quando discordamos dele e da maneira com que ele opera em nossa vida. Somente quando abandonamos toda justiça própria é que podemos realmente nos alegrar no Senhor, porque somente aí é que consideramos tudo o que recebemos como expressão da graça de Deus. Entretanto, há ainda outro aspecto que devemos considerar. Neemias capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
não é a nossa própria alegria, mas a alegria do Senhor. Precisamos crer que o Senhor está alegre conosco por causa da obra de Cristo. Se cremos que Ele está irado, não conseguiremos nos alegrar. Mas quando entendemos que Ele está alegre conosco, podemos nos alegrar. Nisso estará a nossa força. A alegria também está intimamente relacionada com a gratidão. Só pode ser grato quem desfruta a graça. Só pode desfrutar da graça aquele que entende que não merece nada de Deus. O resultado natural da alegria é a paz. Lembre-se que Paulo estava na cadeia quando ele escreveu isso. Seja moderado em tudo. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, moderação significa ser tranquilo, paciente, tolerante. Alguém moderado não permite que as emoções controlem as suas reações. No original, a palavra moderação tem o sentido de não exigir justiça. Não é interessante? Porque aquilo que mais tira uma pessoa da moderação é o senso de que ela está sendo injustiçada. Assim, vemos com moderação quando somos livres da justiça própria, do merecimento. Paulo diz que o Senhor está perto e dessa forma não precisamos nos exasperar, porque Ele vê todas as coisas. Podemos comparar o interior de uma pessoa a um lago. As emoções tornam as pessoas turbulentas e sujas. Devemos ser cuidadosos em qualquer coisa que tumultue as águas. Uma pessoa moderada é calma, é tranquila, é tolerante. Mantém a paz quando mantemos as águas do coração calmas. Não ande ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. A palavra ansiedade no grego significa mente dividida. O ansioso não tem estabilidade. Uma mente dividida tem a faculdade de compreensão anulada. A produtividade, a percepção da realidade é afetada. A mente dividida é passiva. A ansiedade produz uma série de doenças psicotomáticas, como úlceras no estômago, no duodeno, gastrite, doenças mentais, doenças do coração, hipertensão, asma, reumatismo, mau funcionamento da tireoide, artrite, glaucoma, insônia, anorexia, obesidade, estresse, esgotamento nervoso. Não há como manter paz e andarmos ansiosos. Para ter a paz, precisamos vencer a ansiedade. E a forma de vencermos a ansiedade é pela oração. Precisamos pedir ao Pai. Deus nos criou com liberdade de escolha. Portanto, não podemos ser abençoados de maneira forçada. É como se o Senhor nos dissesse: eu tenho todas essas bênçãos para lhe dar. Saúde, salvação, sucesso, sabedoria. Mas preciso de uma resposta da sua parte. Você precisa consentir, concordar em receber todas essas bênçãos. Eu não posso abençoá-lo contrariando a sua escolha. A oração nada mais é do que o coração e a mente e as mãos abertas para receber. Não trazemos nada para Deus, mas recebemos tudo da sua mão. Deus não pode abençoar alguém que está com a mente, o coração e as mãos fechadas. Não adianta dizer coisas como: se Deus quer me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Deus não pode fazer isso. Você precisa dar liberdade a Ele para fazê-lo. E isso faz quando nós pedimos em oração. Apresente as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A maneira como o diabo escraviza as pessoas é sempre por meio do medo. Lá em Hebreus 2, 14 e 15. Nós, porém, podemos viver sem medo, porque conhecemos o Senhor como Deus da paz. Romanos 15, 33. Paulo diz que o Deus da paz será conosco.
E sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como Deus da paz? Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz vai esmagar cada medo, preocupação e ansiedade na sua vida. A graça está nesse verso também. A graça é a única coisa contra a qual o diabo não tem defesa. Se você vive por obediência e merecimento, o diabo tem poder sobre você, porque ele sempre pode acusá-lo de alguma coisa que você não tem feito. Isso dá a ele domínio sobre vocês. Todavia, se a graça, o favor imerecido, for a base da sua fé, então o diabo não tem como atacá-lo. Controle a sua mente. Filipenses 4, do verso 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, se há algum louvor que existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e a viste a mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mantemos a paz controlando tudo que vem à nossa mente. Muitas pessoas presumem que não podem controlar os seus próprios pensamentos. Isso não é verdade. Não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. Tudo que Deus faz, Ele faz usando as imagens. O diabo também usa a imagem. É para produzir tais imagens que ele recorre a sofismas e falácia. Sofisma são conclusões falsas, baseadas em premissas aparentemente verdadeiras. O diabo usou de sofisma para tentar Jesus em Mateus 4. Observe que ambos basearam naquilo que está escrito. A falácia é uma mentira muito parecida com a verdade. Normalmente, o diabo usa algum padrão de pensamento pecaminoso para convencer da falácia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Nós estamos onde colocamos a nossa mente. Nosso pensamento molda o nosso comportamento. Nosso comportamento é resultado de crenças e pensamentos. No fim, para fazer aquilo que pensamos. Provérbios 23, 7. Porque como imagina sua alma, assim ele é. Te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Assim sendo, é absolutamente fundamental controlarmos aquilo que pensamos. Paulo nos dá um crivo espiritual, pelo qual temos que avaliar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro. A palavra verdadeiro na Bíblia sempre significa duas coisas: o oposto da mentira e aquilo que é real em oposição ao que é falso. Quando Jesus disse que Ele é a verdade, Ele estava dizendo que Ele era a realidade última de todas as coisas. Sem Ele, tudo era falso. Não devemos nos permitir pensamentos mentirosos. Tudo que é respeitável. A palavra grega para respeitável significa digno de reverência, nobre, sério, indicando a ideia de dignidade e reverência. 1 Timóteo 3, 8, 11, Tito 2, 12. Assim, todo pensamento indigno, ignóbil, deve ser rejeitado. Tudo o que é justo. Isso se refere a tudo que é correto diante de Deus e dos homens. Tudo que é puro. A palavra puro significa singelo na intenção, no agir, sem mistura. Ser puro, portanto, significa não ter fingimento. Tudo que é amável. A palavra amável significa agradável, encantador, afetuoso. Tudo que é de boa fama. A palavra grega significa soar bem, ou seja, tudo que é de boa reputação, renomado, atraente, cativante e bondoso.
Se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, existe. A palavra virtude também pode ser traduzida como excelência. Ter louvor significa ser digno de louvor e elogio. Essas duas coisas são somatório das outras anteriores. Por fim, Paulo diz que deveríamos praticar aquilo que aprenderam, receberam, ouviram e viram nele. Paulo se colocava como um modelo a ser imitado pelos irmãos. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você, para que você venha vencer toda a ansiedade, para que venha tirar da sua vida toda a preocupação, todo o medo. Deus vai te dar a vitória. Por isso eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por essa revelação. Em Ti nós temos paz, em Ti nós temos alegria. No Senhor nós somos fortalecidos, temos a provisão do Senhor. Nós rejeitamos todo espírito de acusação, rejeitamos todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente. Aonde essa oração chegar, sejam tirados todo o espírito imundo, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão. E a paz de Cristo venha reinar no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse ministério e quer nos ajudar a cada dia mais a pregar o Evangelho, pastor, eu quero te ofertar uma quantia, eu quero abençoar a sua vida. Como que eu faço? Vai lá no Instagram, fale comigo no Telegram, fale comigo através das mídias sociais. Eu vou receber com bom grado. E lembre-se da palavra de Deus: abençoarei os que te abençoarem, em nome de Jesus. Eu não cobro nada para pregar a palavra. Se Deus falar ao seu coração e você quiser ajudar, nos ajude. Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus.